16, verso 33. Vamos ficar de pé? E todos juntos? Vamos lá? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem tanta coisa no versículo só. Jesus fala que a gente tem mil motivos para estar confuso, ansioso, perturbado. Se a gente pensar no dia de hoje, a gente vai achar um monte. Mas há um grande motivo maior do que todos esses, para que você tenha paz. Cristo, aquele que venceu o mundo. Mas a gente precisa ter coragem. Coragem de deixar de confiar nas coisas que a gente tanto confia, no que a gente vê, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso salário, na nossa capacidade, e passar a confiar no Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Tudo sobre Ele, culpa sobre Ele, estamos aqui por causa dele. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos celebrando a Páscoa, Pai. E quanto o nosso coração se alegra ao poder não só fazer isso sozinho, mas fazer em comunidade. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui essa noite, tanto aqueles que vieram assistir, participar, como aqueles que estavam aqui na frente, Pai, louvando o Senhor, pregando, orando, lendo a palavra. Que agora nós sejamos um com o Senhor, que o nosso coração possa sintonizar a tua estação, de tal maneira que os nossos ouvidos, pela ação poderosa do teu Espírito Santo, possam ouvir a tua voz, nosso coração possa sentir a tua presença, que já está aqui essa noite. Viemos aqui, Senhor, mais do que todas as outras coisas, encontrar contigo. Senhor, o Senhor nos chamou. Queremos perceber o Senhor, ouvir o Senhor, derramar diante de Ti o nosso coração. Aceita a nossa adoração essa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja quer vamos adorar o nosso Senhor, que de louvor.
Essa cantada chama Venceu. Ele é um Jesus vitorioso. Claro que a gente ouve chorar o nosso Jesus, claro que ele sempre se lembra do sacrifício de Jesus na Páscoa. Mas ele morreu para ressuscitar. Ele não morreu para continuar morto. Ele morreu por mim, por você, pela nossa salvação, pela esperança. Então, é muito mais vivo do que eu e você nesse momento. E está aqui com a gente também. Poucas músicas, se quiser cantar, canta com a gente, não tem problema nenhum, fica à vontade. Seu coração sendo tocado pelo Espírito de Deus.
Ele operou vários milagres, mostrou seu poder sobre a doença, sobre a natureza e até mesmo sobre a morte. Em nenhum momento Jesus usou seu poder em benefício próprio, nem mesmo ao ficar 40 dias em jejum no deserto, quando foi tentado por Satanás. Sem dúvida alguma, os milagres relatados na Bíblia não representam a totalidade das maravilhas que Jesus realizou. Sobremaneira, ele operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia. No entanto, aqueles que constam nas Escrituras estão ali escritos para que creia definitivamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenha vida em seu nome. Precioso és.
sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira. João 19:17. Foi assim que João descreveu aquele momento. O Monte da Caveira, que em hebraico quer dizer prova. Tempos depois, Jesus escolhe 12 discípulos e entre eles eleva os mais próximos para serem mestres do seu evangelho e os reveste de autoridade, a fim de que realizem em todos os tempos as obras que ele ensinou. Com a morte de Jesus, os discípulos ficaram completamente sozinhos. Entretanto, as evidências da ressurreição e o reaparecimento do Senhor para eles transformou-os de covardes generosos em gigantes da fé, fazendo-os proclamar a verdade de Jesus Cristo por todos os campos. Oh
17. Foi assim que João descreveu aquele momento. Monte da Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. Não é um lugar que faça as pessoas sorrirem. Com certeza, crianças não brincam naquele lugar. Creio que não há beleza naquela parte da cidade. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo emprestado. Para vigiar a tumba, soldados foram postos de guarda para que ninguém roubasse o corpo do mestre. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos trouxe paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Yeah.
Um excelente noite para você. Que o Deus te abençoe profundamente sua vida. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, junto comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1. Está sendo permitido também. Eu vou ler o versículo 20, os irmãos têm comigo os pais. Faria 10 versículos nesse capítulo, 3 ao 23, tá bom? Vamos lá. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por
E vocês, que no passado eram estranhos inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. e juntos, Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por ter acabado de ler um dos textos mais belos que alguém recebeu. Obrigado, Senhor, por esse texto tão profundo e tão bonito, que somente com a inspiração do próprio Senhor, do Espírito Santo, é capaz de existir, Senhor. E obrigado, Pai, porque esse texto tem abençoado, tem transformado, tem refeito rotas, tem feito com que homens e mulheres, no decorrer de tantos e tantos anos, Senhor, pudessem ser mais parecidos com Deus, Senhor. A Deus que nos serve aqui mais parecidos com Jesus, em cada oração, cada canção que já cantamos, que queremos cantar, com a tua palavra, Senhor, que será ministrada agora e com toda a nossa vida. Traz a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, cativos ao Senhor neste momento, Pai. E que Deus Santo, com tua palavra, possa viver poderosamente em nós, nos transformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em teu nome te agradecemos. Amém. Amém. Vamos. Como eu disse em oração, esse texto é um texto belíssimo. É um texto no qual o apóstolo Paulo descreve a majestade e o poder do Senhor Jesus de uma forma única. E eu me lembro que eu cresci numa casa quase que ecumênica enquanto eu era criança. Os meus pais, eles diziam que eu precisava, eu e minha irmã, na escola, precisávamos conhecer pelo menos um pouco de cada religião, para que quando a gente tivesse entendimento, a gente pudesse escolher que caminho seguir. Então, eu tive a oportunidade de conhecer várias versões do que é Jesus Cristo. Algumas que soavam demais do que a Bíblia prega, outras que eram próximas, mas que não eram exatamente aquilo. Mas graças a Deus eu também desci com a Bíblia aberta na casa e podendo consultar a hora que eu quisesse. E, de fato, há 22 anos atrás, o Senhor alcançou e me chamou para ser discípulo dele, de lá para cá, a gente está caminhando aí pela eternidade juntos. E o Cristo que mais me chamou a atenção sempre foi esse Cristo que acabamos de escrever. O Cristo vitorioso, o Cristo que é rei de todas as coisas, o Cristo que reina sobre o universo, o Cristo que controla e governa cada mínimo detalhe na minha, na sua vida e no cosmos. E no universo todo conhecido e aquele que você não conhece também. Esse Cristo divino, esse Cristo poderoso, esse Cristo que governa todas as coisas, é a versão de Jesus definitiva. É a versão de Jesus de que ele em toda a eternidade foi. Porém, por um pequeno período de tempo, por 33 anos, na sua encarnação como homem também, ele abriu mão da sua glória. Abriu mão disso. Só lembrar de um texto famoso em outra carta, que é Filipenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo escreve que para poder se encarnar, para poder entregar a sua vida ao fim de você, para poder pagar, expiar os nossos pecados, ele abriu mão da sua glória, se encarnou como homem e morreu naquela cruz. E lendo esse texto, a gente percebe o tamanho do sacrifício do Senhor Jesus. Talvez não de forma completa, porque isso talvez seja impossível, mas a gente percebe que aquele homem que foi crucificado na cruz, que foi zombado até o Calvário, como foi lido na narração, que expiou ali os pecados de todo aquele que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, não é qualquer homem, não é qualquer vida, não
não foi qualquer preço que foi pago. Ainda que a graça venha para a nossa vida de uma forma imerecida, de uma forma no qual nada que a gente possa fazer no passado, no presente e no futuro possa se comparar, ela custou a vida momentaneamente desse ser que a gente acabou de escrever. Muitos de vocês já ouviram isso com muita frequência da vida. Muitos de vocês cresceram ouvindo esse tipo de discurso. Mas há uma dimensão prática que a glória de Jesus, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição e a sua vitória, que é o tema da nossa cantada de hoje, alcança na minha e na sua vida também. Os colossenses eram cristãos cuja igreja tinha a maioria gentílica, ou seja, composta por não judeus, homens e mulheres que seguiam o paganismo, que davam nomes de deuses gregos aos seus pecados, de modo que se um jovem tivesse relação sexual antes do casamento, era porque Afrodite o possuiu ou o direcionou. O homem casado que cometia adultério era por influência de Afrodite. Alguém que fosse sovina, fosse tão duro para falar o português correto, era uma influência de Mamon. Essa é a realidade que esses cristãos de Colossos viviam antes da conversão, antes do Evangelho alcançado. Uma realidade que é igual a nossa. A diferença é que eles não dão nome a Deus muito mais. Mas o coração corrompido do homem pelo pecado continua sendo semelhante no decorrer dos séculos. E aí, Epáfras, um jovem pastor, estimulado pelo apóstolo Paulo, começa a pregar na cidade, planta essa igreja de Colossos, que hoje é a atual Turquia, fica na região da Turquia, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo começa a ser pregado pelas vidas. Os corações vão sendo transformados, seus hábitos vão sendo transformados, suas mentes vão sendo transformadas, e eles vão se tornando a imagem e semelhança de Deus, de glória em glória, no seu cotidiano. Jesus, Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo prega aqui, começa a destronar cada pecado que governava o coração daqueles homens de Deus. E esse Cristo faz exatamente a mesma coisa, ainda hoje, na minha e na sua vida. Esse Cristo que destrói o pecado do nosso coração, que ocupa o espaço que antes do pecado reinava, que ocupa aquele buraco do nosso coração, da nossa alma, que só nós sabemos ao tentar mudar o ser que sentimos. Ainda age hoje. A vitória de Cristo não é uma história, não é uma mitologia, é um fato real que aconteceu há mais de 2000 anos e que acontece todos os dias na vida daqueles que seguem a Ele, que entregam tudo que são nas mãos dele, cuja vida pertence a Ele. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz em outra carta que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Não é à toa que ao mergulhar na profundidade desse Evangelho, que foi lido ainda há pouco por nós vamos levantando mais parecidos com Ele. E morrendo todos os dias para o pecado, morrendo todos os dias para as direções que nos tiram da rota de ser semelhantes a Jesus. Os desejos poderosos que governavam o nosso coração não governam mais. Isso acontece porque Jesus venceu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Verso 13 ao verso 15, o apóstolo Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Eu lembro de um louvor que minha mãe costumava ouvir, que fala que Jesus Cristo é o rosto divino do homem e é o rosto humano de Deus.
Lá no Evangelho de João, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ao olhar a Cristo, nós estamos vendo o Pai. Ao ceder a Cristo a nossa vida, nós estamos cedendo a nossa vida ao Pai. Quando Cristo reina no nosso coração, o próprio Deus Filho reina na minha vida e na sua vida também. Cristo venceu por nós, para eu e você, vivermos o verdadeiro propósito no qual fomos criados. O verso 16 ao verso 17, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu e você fomos criados para glorificar a Cristo. Eu e você, na imagem do Deus homem, do rosto divino do homem e do rosto humano de Deus, fomos criados para ser imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando o pecado nos controla, nos governa, ele destrói essa imagem. Ele faz com que a gente fique desfigurado. Na medida que Jesus volta a reinar no nosso coração, a gente vai voltando a ser a imagem e semelhança dele. Cristo venceu por nós para que eu e você possamos viver debaixo do governo de Cristo. Verso 18 ao 23, o apóstolo Paulo fala que a supremacia de principados e potestades e de tudo que existe nesse universo está debaixo de Deus. Cristo governa todas as coisas e governa o meu e o seu coração também. Nós costumamos dizer que Cristo está no controle de todas as coisas. Isso de fato é uma verdade. Mas ele não está só no controle, ele governa. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar do fundo do meu coração nessa noite. Eu não sei o que todos vocês estão passando. Às vezes é difícil entender até mesmo o que a gente mesmo está passando. Não é verdade? Talvez você tenha um sentimento de que está dando tudo errado na sua vida. Talvez você tenha um sentimento de que poderia ter feito mais, que poderia fazer mais. Talvez você tenha tomado uma péssima decisão essa semana que tenha machucado o seu coração. Ou talvez está tudo bem. Talvez você esteja passando por um tempo de alegria, um tempo de comemoração. Mas ouça o que o Espírito Santo tem para falar para mim e para você hoje. Você e eu, se verdadeiramente pertencemos a Jesus Cristo, somos obra dele. Tudo vai dar certo na hora certa, ainda que dê tudo errado. Afinal de contas, é isso que o próprio apóstolo fala aí no outro capítulo 8. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus, mas o que? Vivem de acordo com o seu propósito. Por isso, o nosso convite hoje, como igreja presbiteriana de Maria da Graça, ao lado do Espírito, é que você entregue definitivamente a sua vida no senhorio desse Cristo que venceu, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que governa o universo e quer governar o seu coração, a sua mente, a sua vida. O nosso convite nessa noite é que não importa quanto tempo você tem de igreja, o que importa é o tempo no qual o Senhor Jesus Cristo governa de fato quem você é. Tudo que você tem, tudo que a sua alma coloca na vida. Cristo quer a nossa alma. Cristo quer a nossa vida. E como dizia a Locaide, o pastor Rodrigo de Santa Cruz, não há um centímetro sequer nesse mundo que não pertença a Jesus Cristo. Por isso, o Espírito e a noiva, essa igreja, te convida a pertencer a Jesus. Te convida a pertencer a esse Cristo que venceu, que morreu e entregou sua vida numa cruz, mas que ressuscitou e hoje vive e reina para sempre, pelos séculos dos séculos.
Amém. Nós vamos encerrar, nós vamos orar, nós vamos orar e declarar bênção. Pastor, por favor, vai fazer essa última oração, vai dar a bênção para a gente. Mas antes eu queria convidar, amanhã, domingo, dia do Senhor, se você não frequenta uma igreja, você está convidado para participar com a gente, às 18 horas, do nosso culto de celebração da Páscoa. Vai ser um culto de celebração, com uma música também, como foi hoje. Então, não perca, esteja aqui com a gente às 18 horas. Pastor, está lembrado, a sensação de derrota. É muito isso, porque eu já pensava na cabeça do seu Deus presente, do seu Deus todo presente. Eu senti que eu tenho certeza que Ele não matava para nós. Eles cantaram para Deus, que Deus dizia: o perigo do céu, o perigo do céu. Eu canto para vocês. Aqui, eu fui emocionado com a cabeça, eu vou dar a cabeça dessa história. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração radiante, Senhor, com a certeza e a esperança da vitória. Porque, Senhor, assim como tu vieste ao mundo, morreste na cruz de Calvário, Senhor, e ressuscitaste, Senhor, que nos garante vida, que nos garante no céu, que nos garante a vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque através desses cantos, dessa cantada, os teus céus, oh Deus, foi um instrumento de arrebatamento, Senhor, dos corações dessa noite. E nós nos sentimos, Senhor, elevados, Pai Santo, pela realidade do Espírito Santo em nosso meio. Nós sentimos a tua presença, Senhor, em todas as frases, em todas as letras, em todas as expressões do rosto de cada cantor, Senhor, porque tu estás presente, Deus. Obrigado, Senhor, por esse cantar, Senhor, o esforço de cada polícia, Senhor, e obrigado, Deus, por ser Deus que manda Deus para nós. Nós cantamos para a noite cada teu nome, Senhor. Deus, nós agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, e tu abençoe os nossos irmãos, os nossos irmãos da igreja, e todos os corpos, oh Deus, que estão aqui para receber uma bênção, especialmente que nós recebemos, Deus. E nós vamos sair daqui, Senhor, com o coração completo, Senhor, com a graça dos homens. E nós oramos em nome do Senhor. E a graça infinita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor eterno, bondoso e privilégio do nosso Deus e Criador, das alegrias, do conforto, do consolo do Espírito Santo, do nosso Consolador, e seja no coração de cada cantor presente, de cada irmão presente, e na vida dos céus de Deus, em qualquer parte do mundo, hoje e nos séculos dos séculos.